Vou iniciar com uma oração e a gente já dá conversa mais um pouco. Querido Deus, Papai, que estás aqui através do Teu Espírito, te rogamos para que o Seu Espírito nos conduza nesse estudo tão rico, que nos ensina a ética do reino, falado há mais de 2000 anos, por você através de Jesus Cristo. Que possamos ter compreensão, convicção, fé, que possa gerar dentro de nós e que possamos ser guiados pelo Teu Espírito através dessa palavra. Nos abra as nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos ser amantes da Tua Sagradas Escrituras. No nome santo de Jesus, amém. Bom, Sermão do Monte, né? Eu expliquei um pouco o motivo pela qual eu escolhi esse tema, né? De uma forma bem resumida, ele está falando sobre a ética do reino de Deus, né? Algumas versões falam reino dos céus, mas eu acredito que é mais apropriado a gente falar do reino de Deus, né? A gente tem um reino, né? Deus tem um reino. E nada melhor do que a gente conhecer a vontade desse rei, né? E Mateus, ele vai registrar muito bem, né, esse ensino, que é o primeiro ensino, Walter, bom dia, primeiro ensino de Jesus, né, no registrado no Evangelho de Mateus. O que é interessante, né, repassando um pouco, essa terceira aula, a gente vai falar em 5 aulas, e vai falar em 5 aulas, Walter, aqui. A gente vai falar em 5 aulas, a gente vai falar em 12 aulas o estudo do Sermão do Monte, e a gente tem os 4 evangelhos, e Mateus, que está registrando então o Sermão do Monte, Mateus, de uma forma bem resumida, né? Cada evangelho, a gente vê uma retratação ou como eles expõem Jesus Cristo. Então, se a gente puder falar, né, dos 4 evangelhos, os 3 sendo sinóticos, que têm semelhança entre eles, a gente vai ver que Mateus vai querer trazer e engrandecer Jesus Cristo como um rei, né? E Marcos vai falar que ele é um cordeiro, ele é uma oferta. Lucas, e estou falando bem de forma resumida, e também, ninguém precisa concordar comigo, tá? É só aquilo que eu estudei e eu quero transmitir isso para vocês. Lucas, ele vai tratar Jesus como um homem, né? Um ser humano. E João, que é um livro bem gostoso de ler, né, vai tratar Jesus como divindade, né, como Jesus sendo Deus. E nada melhor do que a gente estudar Jesus Cristo, né, ouvir as palavras do Mestre, do nosso Rei, que está à destra do Pai, e entender o motivo pela qual ele falou esse grande ensinamento que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele, como eu disse aqui, ele é como se fosse uma ética do reino, ele vai falar sobre a ética do reino. E o que é também interessante, Mateus, ele vai registrar 5 grandes discursos nos 28 capítulos. Então, se a gente pegar os 28 capítulos desse livro, Mateus vai registrar 5 grandes capítulos, 5 grandes discursos de Jesus. Nós vamos falar o capítulo 3 desse livro, né? Esse pequeno, eu sintetizei os estudos aqui nesse livro, para poder facilitar e vocês também estarem estudando, lendo. A gente vai ver um pouco do capítulo 3 e começar o capítulo 4. Então, a gente viu todo o contexto
que foi bem rico, a gente conversou nos 2 primeiras aulas, o que estava acontecendo, o pano de fundo de toda a parte histórica e geográfica naquele momento que Deus veio ao mundo através de Jesus. A gente viu, né, Herodes, Pilatos, a gente viu toda uma história, né? A gente viu que Pilatos, que era romano, estava ali no meio dos herodianos, o motivo pela qual isso, o que estava acontecendo, tudo aquilo. Eu consegui gravar a aula anterior, então eu consigo disponibilizar também depois isso. E tudo isso que eu estou falando um pouco sobre Mateus, ele vai falar aqui no capítulo 3, nessa introdução da aula de hoje, né? Então, se a gente pegar, né, a gente tem uma constituição no nosso país. Como o próprio irmão Beleze falou, né, se tivesse que excluir toda a Bíblia e tivesse que escolher algo, segundo quem falou? O Gandhi. Ele falou, e alguns outros pensadores também, estudiosos, falaram, se tivesse só o Sermão do Monte, já seria o suficiente para a gente poder entender a vontade e o reino de Deus na Terra. Porque, se lembra, Jesus veio para instituir um novo reino, né? Um reino, na verdade, aqui na Terra, né? Que vai o quê? Perpetuar a eternidade. E esse reino, ele vai bem de confronto com o reino humano, o reino estabelecido, o reino humano. E o nosso reino humano, a gente tem as nossas leis, a nossa Constituição, e se a gente pegasse esse Sermão do Monte, ele seria essa carta magna que eles dizem para a gente. Porque lá no final do texto, né, do capítulo 28, tanto dos 3 evangelhos, ele vai falar, Jesus ele vai criar uma grande comissão, né, ensinando a guardar a todas as coisas, ide e pregai tudo que eu venho ensinando. O que ele vem ensinando? Tudo aquilo que ele já falou, né, nos evangelhos. E começando esse evangelho, a gente tem esse grande ensinamento para a gente poder trazer para a nossa vida e a gente compartilhar com os outros, né? Então, e ele vai começar trazendo o quê? Jesus ele vai sentar em um monte para poder ensinar isso, né? Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, que é o 5, 6 e o 7, que a gente vai estudar durante essas 12 aulas, a gente vai ver que o Sermão do Monte, ele começa falando que Jesus subiu, né, com os seus discípulos para o monte onde ele sentou para conversar. E quando Jesus está sentando para conversar, né, falar, trazer ensinamento, ele senta como juiz. Se você então pegar o livro e ler, eu trago um pouco também do grego, do original, né, o sentido pela qual Jesus, já alguns outros rabinos também atribuíam a Jesus que falava com muita autoridade. Jesus, ele tinha autoridade, né, e ele vai transcorrer, ele vai falando, eu porém vos digo, vocês ouviram, mas eu porém vos digo. Então, essa autoridade que Jesus tinha, né, não como alguém que impõe, como um autoritarismo de alguém que faz isso numa força. Jesus tinha as palavras sábias, como alguém que pudesse vir aqui e trazer grandes ensinamentos de sabedoria, né, sem precisar usar a força. E ele até provou isso com os seus milagres. Então, ele senta como alguém que tem autoridade e ele vai, então, né, fazer isso de uma forma até... Porque não tinha, né, microfone, tudo isso que a gente tem de recursos, mas tanto ele sentando num barco, né, entrando dentro de um barco, falando, e eu tive a oportunidade de uma vez, muitos anos, num show, e você vê que quando uma pessoa fala, e era muita gente, o vento ecoa, né, a voz. Então, Jesus subindo num monte, numa posição, sentando e falando, ou até ele entrando muitas vezes num barco e falando para o povo que estava sentado na areia, ele usava também essa forma
de poder transmitir isso para as pessoas, né, que tinham, né, multidões. Não só ele, como a gente falou também de João Batista, que foi o precursor, e a gente trouxe até a aplicação da aula anterior. E ele então vai falar o quê? Ele vai começar com bem-aventurados, né? Então, capítulo 1 e 2, ele senta e ele fala com essa autoridade que ele tinha, como um rei, né? Se lembra que eu falei aqui, né, no começo? Que Mateus vai registrar Jesus como um rei. Lá no capítulo 3, eu vou falar um pouco sobre esse paralelismo entre o Velho Testamento, a Torá, as 5 leis, os 5 primeiros livros, que são um paralelismo com os 5 grandes discursos de Mateus. Então, Mateus está trazendo esse paralelo que Jesus é muito maior, mas ele tem autoridade tanto quanto Moisés, né? Moisés é o grande homem para o povo judeu, né? Como a gente viu na aula anterior, né? A gente está falando de um contexto histórico de um povo, né? De um povo judaico, porque João capítulo 1 vai falar que ele veio para os seus, né? Jesus é um judeu. E então ele traz esse paralelo. E Jesus então ele vai começar a falar sobre o quê? Bem-aventurados no capítulo 3. Né? Ele fala o quê? Bem-aventurados. Se a gente puder ler Vamos ler 1, 2, 3 e 4. Alguém está com a Bíblia aberta e possa ler para Mateus 5, 1, 2, 3, 4. Acho que o irmão vai ler para a gente. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até o 3? Isso, até o versículo 3? 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Maravilha. Então ele começa com um tal de bem-aventurados, né? Aí no livro ele vai falar um pouco do contexto, né? O que significa bem-aventurado, né? De fato, a gente usa muito que é feliz, né? Feliz e até é um ato de plenitude, né? A gente se sente pleno quando quando Jesus está falando, a palavra chama Macários, né? Está aí no livro. Então, bem-aventurados, ou seja, olha que interessante, né? Se o rei está trazendo para a gente ensinamento desse reino, e ele começa com 9, né? Ele vai citar 9 bem-aventuranças. E ele fala, olha, tanto que você vai herdar o reino, que ele vai falar, feliz é aquele, rico é aquele, pleno é aquele, que ele vai citar as 9 bem-aventuranças. E a primeira, ele começa o quê? Falando, e vou te falar, eu lia isso de uma forma superficial, por anos, mas como que a gente pode entender que a gente é pleno sendo pobre espiritual? Como que a gente pode lidar com isso? Se a gente olhar assim, a princípio, passando a leitura, parece que não vai ter lógica. E algumas outras leituras da bem-aventurança parece que se contradiz. Eu não estou entendendo isso. Né? Então, o que seria ser, né, um pobre de espírito? Como que a gente pode entender isso? Já quer participar aqui, ó, vamos lá. Elas trazem a questão do meio, né? Você vê pelo meio que é a condição do ser humano se colocar, e aí ele é feliz e ele recebe, né? A felicidade, na verdade, é o impacto disso, né? Eu sou espiritualmente pobre, eu admito que eu sou pobre, né? Que eu preciso. O reino do céu é delas, né? Então eu ganho o reino do céu e por isso que eu sou feliz. Então acho que tem esse movimento aí, né? O pobre, o humilde, no caso, né? Acho que é isso, ele está precisando, ele precisa, né? Lembrei daquela passagem lá que Jesus fala, vai pela rua e traz o pessoal que não tem como retribuir o jantar, né? Então,
eu preciso, eu não tenho como pagar, então eu humilde nesse sentido aí. Isso. Algumas versões vai falar, né, que os humildes de espírito, né, pois dele é o reino. É interessante começar com esse humilde de espírito. O outro evangelho tem, né, pobre de espírito. E o que é interessante, né, que logo quando você estuda com seriedade, né, esse texto, com o contexto literário e contexto histórico, você vai perceber que os judeus, né, tratavam com muita seriedade e cuidado os pobres. Né? No Antigo Testamento, existem 4 máximas no Antigo Testamento, que fala para a gente cuidar de quê? Dos órfãos, né? Da viúva, do estrangeiro, do pobre, do miserável. Né? E aqui Jesus ele não está se referindo nesse caso específico, né? Financeiramente. Ele está referindo que no outros textos sobre esse Sermão do Monte, ele está falando sobre uma pobreza de espírito. E o que então vem, né, além do irmão já ter contribuído, o que quer dizer ser pobre de espírito? É alguém que realmente não tem nada para reivindicar ao lado espiritual. Nada que a gente possa fazer para comprar o céu. Então, é alguém que está com o coração, né, que sabe que diante de Deus está devendo. Você e eu, a gente precisa entender que a gente está devendo e devendo muito. É a gente entender que nós somos um miserável mesmo. A gente não tem não dá nada que a gente possa fazer como moeda de troca. E a gente tem esse tipo de problema. Tipo assim, Senhor, se você faz isso, eu faço aquilo, né? Então, a gente tem um problema muito grande nesse tipo de querer fazer essa barganha com Deus. Se a gente viver uma vida com esse tipo de barganha, a gente realmente não vai entender a plenitude da bem-aventurança. Porque a gente não vai, então, ser um pobre de espírito. Jesus está dizendo aqui, de uma forma, né, clara, que quando a gente caminha dentro do Evangelho, que é essa boa nova, o verdadeiro, né, conhecimento de Jesus, porque ele é a verdade, então a gente tem que, uma das primeiras coisas que a gente precisa reconhecer, né, por isso que a gente aceita o Evangelho, é porque nós somos o quê? A gente é um pobre de espírito. Essa é a primeira consequência que os teólogos, os estudantes dizem que é a consequência da nossa conversão. E a gente precisa entender, se a gente nasceu de novo, né, e quer nascer de novo, a gente precisa entender que nós somos miseráveis espiritualmente. Por isso que a gente nasce de novo, aceita Jesus, por conta dessa miséria de pobreza. Então, você e eu devemos ser um pobre de espírito. Né? Você é um miserável na sua espiritualidade, na sua alma. A gente não tem nada que a gente possa fazer para poder oferecer a Deus. Isso tem que nos envergonhar, nós precisamos nos envergonhar. Né? O pecado ele precisa nos constranger de fato, porque senão a gente vira um safado, vamos dizer assim. Né? A gente quer até querer mostrar isso, Jesus vai falar um pouco mais na frente sobre a bem-aventurança. Então, a gente realmente chora, a gente entende que os nossos pecados, né, nos faz a gente se sentir constrangido e pobre espiritualmente. Então, essa é a primeira maturidade que começa de um discípulo de Jesus, que a gente realmente não tem nada para oferecer. E isso vai fazer o quê? Nos tornar o quê? Na dependência. A gente, né, se sente humilde, coloca os nossos pés no chão, entende que a gente é pobre espiritualmente e traz então essa dependência, né, em Jesus, né, em Deus. E por isso que a gente fica
realmente nesse primeiro momento, a gente chora, a gente fica mal com a gente. E quando então você reconhece isso, né, essa tristeza, né, essa dor, né, a gente reconhece que nós somos pecadores, que nós não somos, né, nós somos imprestáveis, vamos dizer assim. E isso entrou, né, no nosso coração de forma totalitária, que a gente não é nada bom, né, em nós mesmos, vamos dizer assim. Nós não temos nada de bom, e o bom que a gente faz, a gente vai entender na jornada que nem é nós, é o Espírito de Deus que habita em nós e que gera esse fruto, né, do Espírito. Porque a gente é totalmente inclinado para aquilo que é a carne. Então, irmãos, a todo momento, se você e eu, nós não reconhecermos isso, nós não vamos ter essa totalidade, esse prazer cheio entre nós que é esse ser bem-aventurados, né? Então, reconheça que você e eu somos pobres espiritualmente, dependentes totalmente de Deus para se tornar alguém feliz, porque essa novidade de vida que entrou em nós, e se tem algum bem que você faz, nem se orgulhe disso. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós e ele gera esse fruto. Então essa tristeza nos traz choro, e aí ele vai seguir, né, com o próximo, né? Feliz é aquele o quê? Lê para mim aí no segundo, a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Há um consolo. E esse choro, né? Não é um choro de luto, irmão. Né? Esse é um choro de arrependimento. É de entender essa primeira bem-aventurança e a gente realmente reconhecer essa pobreza que a gente tem e essa, então, dependência, e a gente realmente chora porque nada melhor do que ter um colinho, né, um consolo de um pai, né? Alguém que está aqui para você e eu compreendermos quem nós somos diante de Deus, né? Você é um filho. Jesus veio para nos revelar a nossa identidade de filhos né? Somos filhos adotivos através de Cristo Jesus. Como é gostoso ter um pai que pode consolar essa miséria que a gente é. E então, entender esse estado que a gente traz, né, para a gente de choro e de arrependimento, vai nos fazer o quê? Ser consolado pelo teu pai. E é bom, né, ter um colinho de pai. Como é bom a gente saber que a gente tem um pai. Vocês sabiam que a gente tem um pai que ama você? Só que muitas vezes a gente quer ser o co-herdeiro, né? O co-herdeiro não, mas aquele que faz. A gente quer estar no lugar totalmente errado, né? A gente quer ser o Deus, os mini-deus. A gente se acha que é a pessoa, o cara, e isso nos faz a gente se afastar da identidade, de entender quem nós somos, né? E infelizmente o mundo que a gente vive nos corrompe nesse sentido, né? E se nós trazermos, né, um pouco já uma aplicação dessa segunda bem-aventurança, nas duas primeiras, a gente vai falar muito, né, aqui sobre religiosidade. Então, às vezes a igreja se torna assim, né? E isso é ruim, porque a gente se acha o tal, né? E isso nos faz não se sentir nem miserável e muito menos nos sentir alguém que
que se torna dependente e que é consolado. Porque se eu me acho tal, logo eu não vou entender essa minha dependência. Então, a gente muitas vezes vai se perdendo ao longo do caminho, do desdobramento, e a gente vai fazendo isso se tornar um religioso. Jesus combateu muito isso. Lembra que Jesus está trazendo esses primeiros ensinamentos lá em Mateus, trazendo isso. Então, nada melhor, né, do que choram porque há consolo. E nós nos tornamos pessoas religiosas, né? Um religioso, ele não é humilde, né? Ele tem orgulho, né? A gente tem, ou não é? Vamos ser sinceros, pelo menos, né? Vamos pensar e refletir sobre isso. Como é bom a gente se sentir espiritualizado, né? A gente tem orgulho, muitas vezes, de sentir alguém que é espiritual. Eu queria que você e nós entendêssemos, né? Eu lendo e estudando isso, que a gente pudesse reparar na gente. Muitas vezes nós sentimos um religioso orgulhoso, né, por ser espiritualizado. Muitas vezes a gente bate no peito e fala assim: graças te dou porque eu não sou igual ao mundo, eu não sou igual ao fulano. E aí, trazendo um pouco para isso, um paralelo, a gente lembra o quê? Da parábola, né, de Jesus, que ele fala dos dois homens que foram orar no templo, se lembra? Né? Um era republicano e o outro era um ladrão, né? E o outro um fariseu, né? O religioso se sentia santo, ele batia no peito e falava: graças te dou, né? O religioso tem o quê? Um orgulho de ser espiritualizado, e a gente dá valor para isso. Então, o não religioso ou o arreligioso, muitas vezes também ele tem orgulho de não ser santo, né? E o que de fato é ser discípulo, né, de Jesus? É reconhecer. Então, como é bom você e eu, nós olharmos para dentro de nós e ver que a gente não tem nada para oferecer, mas que a gente está caminhando, né, como Jesus. Isso então traz choro para a gente. E é esse choro que eu falei. Né? Se a gente pegar também o exemplo de Esdras, ele vai chorar perante o templo. Ele vai dizer assim, ele chorando e se prostrando diante da casa de Deus. Quando ele viu que o povo se tornou, né, alguém pagão, alguém que tinha se perdido. Quanto na história, né, do Velho Testamento a gente viu que o povo de alguma forma se perde, se arrepende, toma castigo. E aí Esdras chora por ver que o povo, né, vai ser... não tinha nada, né, sobrou nada para eles e eles então vão ser exilados. Né? Então o choro de Esdras é um choro que, se a gente olhar para a sociedade decaída, né, a gente chora por quê? Porque a gente vê o pecado. Né? Então há necessidade de que nascer de novo e se converter a Cristo. Então a gente começa a ter, como disse nessas duas primeiras aventuranças, essa percepção do reino. O quanto nós somos pecaminosos, o quanto a nossa sociedade se tornou assim. E eu lembro, né, até recentemente, até assistindo um trecho ali do final de Jesus Cristo, quando ele vai entrar ali no final que ele vai ser crucificado, ele vai fazer então a última Páscoa e tudo mais. Eu estava assistindo agora aquele The Chosen, que eu gosto de ver algumas coisas que traz isso um pouco mais para a realidade dos nossos dias, e tem um trecho até, e que Jesus, dentro das Escrituras, fala que Jesus chora também. Né? Jesus chora, fala Jerusalém, né? Fala Jerusalém, 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 eu te amei tanto, mas, né, você mata os seus profetas, né? Jesus chora de ver a incredulidade dos seus discípulos e de outros perante até a morte, né, de Lázaro também.
Então, às vezes a gente chora pelos outros, ou às vezes a gente chora por nós mesmos. Por que em nós, né? O que nós nos tornamos? E aí Jesus fala assim, todos esses que estiverem esse choro, né? Bem-aventurados os que choram, a gente vai ter o quê? O consolo. Né? Então, qual é o motivo? O que motiva você a chorar? Não deve ser o choro do luto, né, ou da perda, mas é esse choro que a gente deve ter de quão miserável nós somos, da primeira bem-aventurança que Jesus está trazendo. Esse deve ser um choro legítimo, né? Um verdadeiro. E todos nós temos que passar por ele. E não é uma vez só que a gente passa e fala, acabou. Né? Entenda que Deus, ele está, né? O Espírito dele é consolador. Você lembra? Ele falou, eu preciso ir. Mas o Espírito de Jesus que está em você e em mim, ele é a promessa, ele consola. Você não se sente consolador? Não chora somente pela perda, chora por quanto pobre de espírito nós somos. E ele vai seguindo então por terceiro, né? Por terceira, bem-aventurados. O quanto nós seremos cheios, alegres, felizes, macários, né? Se nós ouvirmos, entendermos, compreendermos essas 9 primeiras, né? Os primeiros 9 bem-aventuranças, esses ensinamentos de Jesus. E ele fala o quê? Bem-aventurados o quê? O terceiro? Mansos. Né? Então, como a gente vai começando a ter, né, essa consciência na gente, espiritualmente, de pobreza, de a gente chorar, então, bem-aventurados os mansos, ou quem? Algumas versões falam humildes, né? A gente vai ser o quê? Um herdeiro. E é interessante que o mundo pelo qual nós vivemos, quem é o dono da terra, quem herda a terra, até mesmo no contexto histórico, que a gente viu na aula anterior, né? Quem estava reinando ali era um império. Era alguém que reina a terra por quê? Por força, né, armada. Hoje a gente vê, inclusive, aos nossos olhos, né, a gente trouxe um pouco do contexto histórico aplicando nos dias de hoje, né, a gente viu que fala, poxa, a gente às vezes acha que o mundo aqui está tão pior, né, pelo contexto pelo qual nós estamos vivendo, mas nós vemos o quanto, quando Jesus veio trazer esses ensinamentos, como estava o mundo. E como está o mundo hoje? Quem é o principal líder do mundo? Por que muitas vezes, o que faz a gente muitas vezes submeter fisicamente? É quando a gente vê que a gente se torna fraco diante daquele que é mais forte. Né? Até como não é criança. Quando uma criança vê um pai que vai puni-lo, né, através até de uma força, a primeira coisa que a criança tem é aumenta um cortisol, e quando a gente está no estado de perigo e de medo, a gente quer fugir ou lutar. Mas como a gente não consegue lutar porque essa pessoa é maior e mais forte, a gente quer fugir. Né? Então, a força, né, até começando assim, nesse pequeno exemplo, isso vai se desdobrando e entendendo que também no mundo de hoje, a gente se sente fragilizado quando alguém é mais forte que a gente, principalmente com a força armada. Né? A gente sabe o país pela qual é o mais forte e o mais poderoso. E a gente não tem nenhum problema de reconhecer isso. Né? A gente sabe que o império naquela época é aquele que massacrava o povo. Ele impunha por força.
E nada diferente no dia de hoje. Quem tem poder e força e arma, manda, herda, domina. Né? Só que Jesus não está falando sobre... Ele está fazendo... Eu falo, a matemática de Deus, de Jesus, é totalmente contrária. Ele fala que os mansos, os humildes vão herdar. E a gente vive numa terra humana. Jesus está trazendo esse ensinamento do reino, como eu trouxe essa introdução aqui logo no começo da aula. E como nós podemos, ainda de forma tangíveis, né, humanos, viver nesse reino que é contrário do reino, né, esse reino que Jesus está nos ensinando, contrário no reino humano. Porque não há como amar e servir dois deuses. Esse é o desafio pela qual nós devemos ouvir os ensinamentos de Jesus, ter a plena fé e convicção de nos viver debaixo desse reino, dessa vontade de Deus, para que um dia, né, esses homens, né, que vão ser reinantes a partir de uma mansidão, de uma humildade. E é interessante que quando nós estamos diante de alguém que quer nos forçar, brigar, né, e alguém fala, ok, alguém cede, isso começando, você quer ser bom com os de fora, comece dentro de casa. Né? Se você fala, não, né, eu não quero ter a razão por conta do orgulho ou do ego, mas aquele que é manso, aquele que é humilde, aquele que é pacificador, né, aquele que não cria contendas e tudo mais, que vai ser reinante. Né? Jesus, né, Deus vai nos ensinar, inclusive dentro de casa, que uma mulher sábia, ela edifica o lar. Então já estou trazendo alguns ensinamentos aqui para nós. E uma mulher rixosa, alguém que briga, e tanto o homem que é briguento, ele não é a pessoa que vai reinar. Então num trânsito, numa briga, se a gente fala, ok, abre mão disso, né? A gente é humilde, é manso e não quer esse tipo de coisa, a gente vê que dois bicudos, né, dois que querem brigar vão se realmente lutar, mas aquele que fala, não, ele é manso, né, ele vai ser um reinante. Então é contrário, né, a gente vai nos alegrar se nós reconhecermos essa mansidão diante de Deus, né? Nós vamos herdar. Então, a gente não conquista nada com brutalidade, né? E o Espírito lá em Gálatas, né, 5, o fruto do Espírito é isso, né? É mansidão. Então, se você e eu não tivermos esse tipo de felicidade, né, de plenitude nessa mansidão, a gente precisa entender e reconhecer que talvez o Espírito não esteja em nós. A gente está, de alguma forma, querendo não ser o pobre de espírito, da primeira bem-aventurança. A gente quer ser o autor disso, e não deixar, então, Deus entrar na nossa vida para nos tornarmos bem-aventurados, nos tornando manso, não é com força, né? Então, de novo, reconhecer é muito importante. Como disse, muitas vezes a gente quer se contrapor aos outros porque a gente se acha, como no versículo na segunda bem-aventurança, né? A gente se acha o tal, né? O forte espiritual, até diante dos outros. Então a gente precisa reconhecer que a gente é um miserável, um pecador, né? Bom, irmãos, aí a gente vem para outra, né? A outra bem-aventurança. Que é o quê? Bem-aventurados. Quê? Fome e sede de justiça. De novo. Poxa, parece que contrapõe. Agora Jesus está trazendo o quê?
a gente precisa ser um justiceiro, né? Ter fome de justiça. Será que é essa justiça com força? Eu me lembro de uma passagem da palavra de Deus, também ali no final, né? Que Pedro ele vai tirar, né, a espada. Ainda bem que Pedro ele é grosso, né? A verdade, ele queria cortar o pescoço, mas ele errou e pegou a orelha, né? E olha que interessante, né? Jesus faz um milagre, ele cura ali a orelha e pede para guardar a bainha. Talvez você vai falar, eu não vim trazer a espada, né? A gente tira do contexto para virar um pretexto para poder a gente justificar aquilo que as nossas atitudes, né? Então a gente usa essa passagem da Bíblia de forma isolada, trazendo então a justiça por força, para poder justificar que Jesus nos falou que nós devemos agir dessa forma. E não. Né? Que tipo de justiça é essa? Né? Que tipo de justiça é essa seria? É, de novo, com força? É com discussão? Né? É aquilo que a gente fica muitas vezes vendo até o mundo e a gente fica se expondo e que é triste, né? Muitas vezes entre nós mesmos, nós ficamos brigando por algo, por religiosidade, ou por política, ou por qualquer outro assunto que seja, né? Trazendo essa justiça de um reino humano. A gente não se torna um homem manso, mas que tipo então de justiça vocês acham que Jesus está trazendo, né? Essa pessoa que é manso e é justo, né? Que não entra nesse combate de se tornar injusto. Como posso dizer? Essa justiça humana, que inclusive muitas vezes, né, Jesus vai ensinar, nem leva um irmão para a justiça, né? Tenta, né, ele fala, não, tenta não, mas acredite que vocês consigam resolver entre vocês. Alguém gostaria de contribuir? Quando ele fala assim, fome de justiça, ele não está falando especificamente de você querer justiça, mas que você vive na ausência de justiça. É uma contrariedade. Como é que eu posso ser feliz, né, bem-aventurado, se eu não tenho justiça? Então você é feliz por não ter justiça, porque tudo é uma promessa, né? Você vai ter justiça. Você é feliz pela promessa que um dia você vai ter. Essa é a ideia, é a ausência de justiça. A gente, muitas vezes, a gente pode ser um manso ativo, não um manso passivo, vamos dizer assim, né? A mesma coisa isso está com a mansidão, a mesma coisa com a humildade, né? É tudo o contrário. Tudo que nos deixa triste, Cristo vai nos deixar feliz. Porque isso nos deixa triste. Por que eu choro? Eu estou triste. Por que eu sou pobre de espírito? Está me faltando espírito. Isso me deixa triste. A mansidão também. O manso é aquele que sofre calado. Né? Ele sofre calado. Esse é o manso. E esses aqui tem fome de justiça porque eles não têm justiça. Então nós temos que ser felizes pela promessa. Isso vai nos dar. A gente vai interligando todas essas bem-aventuranças, né, uma na outra, e ele vai ver, depois ele vai falar um pouco que está interligado a essa, muitas vezes a injustiça e a gente é perseguido por ser contrário a dois reinos. A gente viu muito bem o contexto histórico que está acontecendo. Então, a gente vai sofrer. Como que a gente pode ser feliz no sofrimento? Como a gente pode ser feliz, como disse o irmão, sendo perseguido? Como a gente pode ser feliz naquilo que a gente se julga injustiçado perante o reino de Deus? E muitas vezes nós vamos querer discutir, abrir a Bíblia, esfregar na cara daquele, né? E a gente, de fato, a gente se julga o tal religioso, né? Como a parábola eu trouxe aqui, mas a gente precisa reconhecer
com um outro e falar, olha, você é pecador? Eu também sou. Mesmo estando aqui entre nós, em busca de santidade, não adianta você sair daqui ou ver no trabalho, né, e querer se julgar o tal, e querer até trazer se sentir injustiçado, porque tocou no teu ego, daquilo que você acredita, e você se julga melhor daquele outro. Então, trazer essa pobreza de espírito e falar, olha, o que você está falando, o que eu também falava, e eu reconheço essa minha pobreza, e vejo o quê? Que isso é contrário à vontade daquele que reina. É injusto isso, o que a gente está fazendo contra a pregação, quanto o evangelho, quanto aquilo. Então, se tem algo que denigre o evangelho, a gente não pode nos sentir, a gente tem que ter essa sede de justiça contra o reino. Mas isso começa conosco, né? E não querer fazer uma justiça com as próprias mãos. Eu não sei se eu fui claro ou consegui trazer, né, essa mensagem. E muitas vezes a gente tem essa atitude de Pedro, sabe? Mas a gente precisa reconhecer que nós estamos do lado e olhando a vontade de Deus, o reino de Deus, e a gente está muitas vezes fazendo o reino do humano, e aquilo vai contra a justiça divina. Então a gente não vai ser, né, feliz quando tem esse contraponto. A gente tem que ser manso e ver essa justiça divina. Então nós, né, para poder, já tocou aí o sinal, a gente vai concluir aqui com essas primeiras, né, 4 bem-aventuranças, né? Então, um discípulo de Jesus, que é essa turma, todos esses discípulos que está sentado, e que nós também estamos sentados, ouvindo, né, a palavra de Jesus ecoando até os dias de hoje, né? Então, ao a gente se converter, ao a gente nascer de novo, né, a gente tem que ter noção que a gente é pecador e que nós somos pobres, né, espiritualmente. Isso nos leva de forma tristeza, né, constrangimento, e aí eu choro, né, e aí eu me torno o quê? Um manso, ao ser até atacado por aqueles que não são, né, e que é a sociedade que vai odiar, né, esse tipo de contraponto do reino, né, dos santos, e a gente então vai ter, né, essa sede de justiça que vai contra o reino, né? Então a promiscuidade da sociedade que a gente vive, que a gente não deve viver nesse reino, desse mundo, a gente é contrário a isso, né? E então Deus vai nos trazer o quê? Essa bem-aventurança, esse macário, essa plenitude, né? Então que a gente possa ouvir, né, e ecoar a voz de Jesus desse monte, né, que ele está nos trazendo, para sermos discípulos com santidade e amor, né? Então a gente vai ver ainda mais, ao decorrer das aulas, mais essas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas são, né, de extrema profundidade, que a gente vai lendo uma a uma, para a gente poder compreender. Espero que na próxima aula a gente conclua essas 9 bem-aventuranças, tá? Então, o que eu peço? Que você leia, né, antes, ore a Deus, né, que o Espírito Santo nos revele a palavra do Senhor, que você, se você puder, leia, né, se você não tiver, tem aqui na frente, é gratuito, leia o próximo capítulo, né? Se você ainda não pegou desde o começo, você pode ler o capítulo 1, 2 e 3, nós estamos entre 3 e 4 agora, hoje, a gente começou o 4, essa é a terceira aula, e espero concluir na quarta aula até o versículo 12, que vai nos trazer a conclusão de todas as bem-aventuranças, né? E se nós olharmos para concluir rápido, nós vamos ver aqui as mensagens. Na verdade, se você puder ler o capítulo 3, você vai ver que nós vamos estudar aqui, né, 7
grandes ensinamentos do Sermão do Monte. Então a gente vai concluir a primeira bem-aventurança, a gente viu o contexto histórico-geográfico, a primeira bem-aventurança, a gente vai ver o que é sal-luz, o que é justiça maior, piedade verdadeira, tesouros e ansiedade, relacionamento, que vai ser uma grande discussões, né, sobre relacionamento e discernimento, e um caminho estreito, né, que é aonde a gente vai ter que estar firmando a nossa casa, a nossa rocha. Tá bom? Eu quero então convidar... Você pode fazer uma oração, irmão, para nós, por favor, para a gente concluir a aula? E obrigado, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição. Eu estou gravando, espero que dê certo, como o primeiro, o segundo, e a gente, né, muitas pessoas não conseguem chegar, às vezes, dentro do horário, a gente consegue pegar depois toda a aula que a gente conversou, tá bom? Deus abençoe. Bendito Deus e Pai, Todo-Poderoso, agradecemos ao Pai por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos trazido aqui até esse recinto, Pai, para nós aprendermos a Tua Palavra. Abençoe, ó Pai, nosso professor, que ele, ó Pai, fale mais e mais da experiência que ele tem como servo, como cristão, que o Teu Espírito, ó Pai, sempre utilize ele para nos passar a Tua Palavra, Senhor. Estar sempre edificados na Tua Palavra.